Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil, você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar solidariedade para tantas pessoas. Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa com temas doutrinários e teológicos. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nesse mês de agosto, no programa Texto e Contexto, nós temos conversado sobre doutrinas cristãs. Essa é a série que a gente vem trabalhando esse mês. Conversamos aqui já sobre a atualidade da lei e também sobre a dieta bíblica, e dando sequência a essa nossa série de programas sobre doutrinas cristãs, nós vamos conversar no programa de hoje sobre a mortalidade da alma. Por isso, aproveite esse momento inicial do programa Texto e Contexto para compartilhar o link do programa. Compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, nos grupos de WhatsApp da sua igreja local, para que mais gente seja alcançada com o conteúdo do programa Texto e Contexto, seja abençoada com esses conteúdos. Compartilha e ajuda a gente na divulgação do programa. Não esquece também de deixar aí o seu joinha no programa Texto e Contexto. Bom, para nos ajudar nessa conversa do programa de hoje, nós temos a alegria de ter conosco aqui os pastores Denis e Kennedy. Sejam muito bem-vindos ao programa Texto e Contexto. Graças e paz, pastor Eleilton, pastor Kennedy, pessoal que está em casa, um prazer e uma honra poder estar aqui com vocês nesse dia para a gente tratar desse assunto tão importante também, né, da fé cristã, naquilo que nós cremos e naquilo que nós professamos. Amém. Amém. Paz, pastor Denis, pastor Eleilton, cumprimento os nossos irmãos que estão nos acompanhando, é uma alegria poder estar aqui. Desafio, né? É um desafio importante falar sobre esse tema tão específico da nossa fé, né? Então é uma alegria poder estar aqui e a gente espera poder contribuir aí na palavra do Senhor. Amém. Vamos lá, né? E o pastor Denis estreando aqui hoje, né, Kennedy? Estreia. Isso aí, maravilhoso, importante. Sou o mais novo que passa por aqui ou não? Hã? Será que eu sou o mais novo que passa por aqui ou não? Rapaz, eu acho que é, hein? Eu tenho 30. Hã? Tenho 30 anos. Então Você é 30? Acho que é, hein? Que pressão. É isso aí, o Matheus não é novo que você, não, né? Não. Matheus não. Matheus Matheus acho que é uns 2 anos mais velho. Eita, então E aí ele você... deixa a barba, o Matheus deixa a barba, igual Eleilton, assim, aí parece uns 5, 6 anos mais velho. Então deixa eu sem barba assim, que parece mais novinho. Legal. Bom, mas vamos lá. A proposta, então, do programa de hoje é a gente conversar sobre a mortalidade da alma. Não sei se os irmãos que estão nos acompanhando em casa já tiveram a curiosidade, em algum momento, quando estudaram sobre esse tema, de procurar o significado de alma no dicionário. Uma vez eu procurei num dicionário Aurélio, que a gente tinha na biblioteca do Departamento de Educação Cristã, um que era bem robusto mesmo assim, e eles tinham 26 definições para alma. E uma delas era exatamente essa, que a alma é a parte imaterial do ser humano que sobrevive após a morte. Então, é um ente
consciente, né, e que sobrevive, inclusive, depois da morte do ser humano. Mas aí a ideia é, será que esse conceito é o conceito que a Bíblia Sagrada traz para a alma? E aí até o perigo de você usar um dicionário para poder construir um sermão, mandar uma pregação, né? Você pega lá o significado do dicionário e transporta para o texto bíblico, você vai ter problema, né? Então, a gente encontra esse significado lá no dicionário. O problema desse significado aqui é que essa ideia de alma, né, resultou numa porção de outras crenças, né? Crença em purgatório, né? Crença em tormento eterno, em oração pelos mortos, enfim, uma porção de outras doutrinas que não são doutrinas bíblicas, né? Mas o que a Bíblia Sagrada diz para a gente sobre esse tema? Essa é a proposta do programa de hoje. Nós vamos conversar sobre esse tema à luz da Bíblia. Eu quero começar com o pastor Kennedy, perguntando o seguinte: pastor Kennedy, quando o assunto é a constituição do ser humano, o que a Bíblia chama de alma? Ajuda a gente nessa questão. Sim, é interessante notar, né, que uma heresia chama a outra, né? Você cria uma heresia a partir de um conceito não bíblico, você vai inventar outras heresias. Bom, o que a Bíblia diz a respeito da alma, né? A gente consegue ver a resposta para essa pergunta já logo no início da Bíblia, né? No próprio relato da criação do ser humano, né? Lá em Gênesis 2:7, o texto é muito claro, né? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Esse texto é absolutamente cristalino. Você não precisa ser doutor em nada para entender, né? Ele é absolutamente direto. Então, esse versículo, ele esclarece muito bem a composição do que o homem é feito, né? Então, o ser humano, nós temos visto e nós temos ouvido que nós temos uma alma, né? Nós temos uma alma, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós somos uma alma. O homem foi feito alma vivente, né? Então, nós temos duas coisas aqui que nos chamam a atenção. Em primeiro lugar, o ser humano, ele tem uma composição, na sua composição, um aspecto material. Ele é criado do pó da terra, né? A matéria-prima é o pó da terra. E a ideia ali é poeira mesmo, né? Aquela poeira fininha, né? E o homem também tem, essa sua composição, é fôlego de vida, né? Então, quando a Bíblia fala do espírito do homem, da alma do homem, a Bíblia está se referindo a essa vitalidade, a vida, né? Então, o Senhor vem e sopra. É muito interessante nós notarmos, nesse registro da criação, quando Deus cria, por exemplo, os animais, né? Gênesis capítulo 1 vai dizer, se não me engano, o verso 20 vai dizer que o Senhor ordenou a terra, né? O Senhor disse à terra para que produzisse os animais. E sabe lá como, eu não estava lá, nós estávamos, mas a Bíblia diz que Deus ordenou e os animais, eles surgem ali a partir da terra. Quando ele vai criar o homem, e a gente percebe que não há esse ato de Deus soprar sobre esses animais. Mas quando ele vai criar o homem, ele usa a mesma matéria e ele sopra, né? É a ideia de que esse ser que está sendo criado, chamado ser humano, ele recebe de Deus atributos específicos que os outros não receberam. Então, a junção dessas duas coisas, a matéria mais o fôlego de vida, o sopro de Deus, ele se torna uma alma. Então, a Bíblia diz que nós somos uma alma e não que nós temos uma alma, né? Então, é diferente. Então, não há um corpo fantasmagólico dentro de mim. Na verdade, nós temos até dificuldade. Como é que é esse negócio, né? Uma outra personalidade dentro de mim, um outro ser pensante, não é essa a realidade nem da vida, né? Nem da vida não é essa a realidade. Nós somos seres pensantes. Nós somos seres que têm personalidade. Nós temos consciência de nós, né? Eu tenho consciência de mim mesmo, tenho consciência das coisas ao meu redor. Isso faz de mim
uma alma, um ser vivente. Só para fechar aqui a minha ideia. Quando Deus cria, Ele cria seres imateriais. Ele cria seres espirituais. Os anjos são seres espirituais, né? Nós somos seres materiais. Então, há uma distinção entre essas duas criações, né? Então, nós não somos as duas coisas. Nós não temos uma ideia de um fantasma dentro de nós, quando nós morremos, isso se levanta, tipo Ghost, né? Aquele famoso filme lá, acho que dos anos 90. Não existe, aquilo não é a realidade bíblica. A Bíblia não fala disso. Então, para responder a pergunta, a definição de alma na Bíblia é isso. Nós somos uma alma e nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Legal. Você comentou aí do Ghost, mas a impressão que eu tenho é que grande parte das pessoas tem exatamente essa ideia de alma, né? O pessoal acostumado a assistir série, filme, essa ideia de quando a pessoa morre, alguma coisa sai de dentro dela, né? Tem até filme que a alma começa a sair e a pessoa ganha vida de novo, aí junta de novo, né? Sim. Então tem essa ideia, que é uma ideia equivocada, né? É uma ideia que ela se parece mais com a definição do Aurélio do que com aquilo que a Bíblia Sagrada de fato apresenta pra gente, né? Que o ser humano é uma alma, né? Ele é uma alma, né? Que ele possui uma. Eu até, só para complementar, o Kennedy falou que a ideia de que uma heresia às vezes acaba puxando a outra, né? E às vezes, obviamente que a pessoa que acredita dessa forma, ela nem está imaginando a problemática disso, né? Mas a gente percebe que às vezes é muito mais pelo medo da morte, do que é a morte, quando não se tem uma compreensão bíblica e uma perspectiva futura de esperança. E aí fica nesse pensamento que não, de que depois que ela morrer, ela vai para um lugar melhor, vai para até se usa para o conforto e para o consolo mesmo, né? Não, fulano está lá olhando você do céu, está lá olhando você de um lugar, foi para um lugar melhor. É sempre nessa perspectiva de, como não se tem também uma visão bíblica correta do que é a morte para o cristão, para aquele que crê em Deus, e essa perspectiva futura de esperança tenta meio que confortar, só que assim, é um conforto vazio, né? É um conforto sem sentido e não bíblico, né? E errado nesse sentido, né? Um conforto equivocado, né? Equivocado, com certeza. Né? Mas pegando essa ideia, pastor Denis, de que nós não temos uma alma, nós somos uma alma, né? E que o ser humano, ele é um ser integral. Então, nós podemos dizer, com todas as letras, então, que nós não somos nem dicotomistas e nem tricotomistas. Não é assim que a gente entende a constituição do ser humano. Justamente. Primeiro, explicar rapidinho o que é o dicotômico e o tricotômico, né? Essas palavrinhas difíceis aí. Tricotômico, fica tranquilo, não é você, minha irmã, que faz o tricô, fica em paz no coração, né? E a gente, pastor? Dicotômico é aquele que acredita nessa divisão do ser ali, entre corpo e alma, nesses exemplos que a gente usou, daqueles que acreditam e defendem essa ideia da alma que sai do corpo pós-morte, ou experiências, né, que o pessoal até chama de experiência de quase morte, essa ideia. O pessoal fala que saiu do corpo, viu ali na cama do hospital, não sei o que e tal. Já o tricotômico, eles já fazem uma divisão em 3, né, entre corpo, alma e espírito. Então, eles vão dizer que existe o corpo, essa parte material, como o pastor Kennedy colocou. Você tem essa alma, e além dessa alma, você tem ainda o espírito. É um negócio bem divididinho ali. Nós já somos daqueles que acreditam de uma forma que a gente chama de monística, em que a gente acredita nessa integralidade do ser. Como o pastor Kennedy falou, justamente, é a matéria, é o corpo mais o fôlego que recebemos da parte de Deus, e isso gera a alma. A gente tem alguns textos bíblicos, como, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 22, na qual o texto vai dizer o seguinte: olha, com 70 almas teus pais desceram ao Egito. É um texto retratando ali acerca
acerca do povo de Israel e tudo mais. No Antigo Testamento, a palavrinha que aparece aqui é o nefesh, para a tradução de alma, do hebraico, né? Já no Novo Testamento, que é escrito em grego, a gente pode ler, por exemplo, Atos capítulo 2, versículo 4, que vai dizer que, pós-pregação de Pedro, se agregaram à igreja cerca de 3.000 almas. Obviamente que não foram ali as almas ou esses certos espíritos, ou ser fantasmagórico, né? Como que a gente usa a palavra, que naquele dia levantou a mão e aceitaram, que desceram ao Egito ali. A ideia é que foram realmente pessoas. A tradução mais correta ali, e na maioria das vezes em que o texto vai apresentar no Antigo Testamento, o nefesh do hebraico e o psique para a alma no Novo Testamento, na maioria das vezes vai ser justamente essa ideia do ser inteiro, da pessoa completa ali, da pessoa que toma a decisão, da pessoa que anda, da pessoa que fala, da pessoa que se manifesta ali, e não de parte dela, né? E não de parte dela. Por isso, é correto nós afirmarmos, sim, que nós não somos nem dicotômicos, nem tricotômicos, mas nós somos ali que creem da forma monística, a integralidade do ser mesmo. Legal. Eu acho interessante esses termos que o pastor Denis citou, quando a Bíblia fala sobre ali, né, quase 3.000 almas, né? Então, por que alma, né? É porque o autor, inspirado pelo Espírito Santo, ele quer que a gente entenda que aquilo que aconteceu ali tem uma intensidade profunda, né? Então, quando a Bíblia fala da alma, do espírito do homem, ela tem essa intenção de que a gente entenda, olha, isso aqui tem uma intensidade, é o homem na sua intensidade, na sua inteireza, mas na sua intensidade, né? O salmista vai dizer, né? A minha alma está profundamente amargurada. Ele tá dizendo, eu estou extremamente triste, né? O ser inteiro. O ser inteiro está triste, né? Ou então está feliz, enfim. Então, só para responder, talvez fique essa dúvida, né? Então, se é a pessoa em si, por que a Bíblia traz esses termos? É porque dependendo do texto, quer trazer essa intensificação, né, para que a gente entenda. Os salmos são muito bons para isso, né? Quando você lê um salmo, um texto poético, você percebe que o autor ali tem a intenção de que você entenda que há uma profundidade, uma intensidade naquilo, no seu sentimento, né? Que expressa todo o ser da pessoa, né? Legal. Pastor Kennedy, já que é assim, já que o ser humano é um ser total, que a gente não é nem dicotômico, nem tricotômico, né? Não tem essas divisões, então o que acontece com uma pessoa quando ela morre da perspectiva bíblica, né? Então, se a alma é o ser total, se nós somos uma alma, então a alma morre? Comenta um pouco para a gente essa questão também à luz da Escritura. Sim, a alma morre. Se somos uma alma e nós morremos, a alma morre. A Bíblia tem vários textos dizendo, né? A alma que pecar, essa morrerá. Né? O autor também quer trazer essa ênfase, né, no fato de que vai morrer mesmo. Né? Não vai só o corpo cair e você vai ficar vivendo em algum lugar, não. Né? Porque, de novo, né, é o que a gente estava comentando aqui. Quando você começa a defender aquilo que a Bíblia não defende, você começa a arrumar um monte de problema. Por exemplo, alguns vão defender que o salvo morre e vai para o céu. Né? Eu pergunto, e o ímpio morre e vai para o inferno? Né? E os processos? E os processos? Né? Porque se é assim, você interrompe os processos, os outros processos que a Bíblia fala a respeito do julgamento, do juízo, do galardão, você interrompe esse processo. E você vai começar a perceber que as coisas não vão bater. Se o justo morre e vai para o céu, para que Jesus vai voltar aqui? Para buscar quem, se nós já estamos lá? Mas para buscar o corpo. Bom, o Deus que tem todo o poder, que é todo poderoso. Então, assim, você começa a ter perguntas que não têm resposta. Não faz sentido. Né? Não faz sentido, né? E a fé bíblica, ela é racional. Ela é poderosa, ela é sobrenatural, mas ela não é ilógica. Ela é racional. Bom, mas então, a alma morre? Claro, a Bíblia afirma isso, né? O homem não é apenas um corpo, nem apenas um espírito, mas ele é uma junção desses dois elementos que formam a alma vivente. Então,
Assim como a fusão do corpo com o espírito resulta num ser vivo, a separação deles resulta num ser morto. Só para a gente entender isso um pouco melhor. Eu pergunto, onde estava a alma de Adão antes de Deus soprar sobre ele? Em lugar nenhum. Adão não existia como alma. Para onde Adão foi depois que ele morreu? Para lugar nenhum. Ele morreu no pó. O Adão passa a existir quando Deus junta matéria com fôlego de vida, essência de vida, centelha de vida. Quando este ser morre, acabou. Morreu a alma, morreu o ser. Né? Isso fica muito claro. Eu quero ler aqui Eclesiastes. Salomão, no Eclesiastes, né, lidando com a dureza da vida, né? Eclesiastes capítulo 3, verso 19, do 18 ele vai dizer assim, olha, disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Verso 20. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Então, Salomão, em termos de vida, ele está dizendo que o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais. Morre o animal, o que acontece com ele? Ele morre e volta para o seu estado primário. Nesse sentido, Salomão diz, o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre o homem. Acontece a mesma coisa com ele. Uhum. Ele é enfático no verso 20, né? Todos vão para o mesmo lugar. O verso 21, ele faz uma provocação. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo da terra? Ou seja, quem foi que disse que o fôlego dos homens, quando eles morrem, vai para cima e dos animais vão para a terra? Ele diz, não, assim como morre um, morre o outro. Nesse sentido, somos todos pó. Do pó viemos, ao pó retornamos. É isso aí. Eu acho que a grande diferença entre seres humanos e animais, né, como você comentou, tem a ver com a imagem e semelhança mesmo. Sim. Né? Deus compartilhou alguns atributos dele com o ser humano que não compartilhou com os animais. Né? E dá para ver claramente que esse ser é especial pela maneira como ele foi criado, né? Ali, Deus soprando, né? Uhum. Isso não tem essa menção aí com os animais, mas no que diz respeito à Constituição, esse é legal mesmo esse texto de Eclesiastes, no que diz respeito à Constituição do que são formados é exatamente a mesma coisa, né? E vão para o mesmo lugar depois da morte, né? E com isso aqui, o Salomão levanta uma problemática, porque ele diz assim, olha, para onde vai um, vai o outro. Ou seja, se o homem morre e vai para o céu, e os animais? Precisam ir também. Isso aí. Porque Salomão diz, para onde um, vai o outro. Né? E aí nesse pergunta é, se os animais vão, como é julgado os animais que vão? Eu fiquei pensando, tem o espírito dos animais indo para dentro. o cachorro que não morder, o vizinho vai, e o que mordeu não vai. O Salomão, ele no seu pensamento, ele levanta ele faz essa provocação aqui para dizer, gente, né? Olha, nesse sentido... Uhum. Nesse sentido de, como criatura, somos iguais. Isso aí. Né? E só para essa ideia do lugar para onde vai, obviamente que o lugar não é um lugar, não é um limbo, porque às vezes, e aí é o que às vezes causa o medo, né? Tá, mas aí morre, o que acontece? Aí o texto está dizendo, não, morre, tudo morre. Tudo morre, cessou. Cessou. Você não tem um limbo, um vazio, onde a sua consciência vai estar funcionando de alguma forma, nem que seja num vazio, num breu, num clarão, não existe isso. Não tem estado intermediário consciente. Não. Até a gente, outro dia, falando com o pessoal sobre isso, eu falei justamente como a Bíblia ela trata aí a morte do justo como um sono, né? Uhum. E aí a ideia é que às vezes parece que a gente deita para dormir e parece que, com certeza, ali você não vê o tempo passar.
e você acorda e às vezes você nem lembra nem o que sonhou. Parece um negócio assim, você fechou o olho e daqui a pouco você acordou. Eu tenho um bebê de 10 meses, acontece muito isso comigo. O sono é interrompido ali, eu nem vejo o tempo passar mesmo. A ideia é que é justamente isso, e o curioso é que eu fico pensando em alguns cristãos que morreram, né, e dormem em Cristo Jesus, que para eles vai ser quase que esse imediatismo mesmo. Ele está ali, de repente, morreu ali, está na dor da morte ali, mas como não abrir e piscar de olhos, ele vai acordar, ressuscitado, porque ele perde a percepção de tempo, ele né? perde a percepção de tempo, a consciência dele não fica sonhando ou vendo, não, é isso aqui, para ele é isso aqui. Então, até sobre isso, essa é uma forma correta da gente confortar os nossos irmãos, porque não foi para um lugar, não está sofrendo, não está no céu. Para ele, a morte, por isso que Paulo até vai dizer, né, que é até um lucro, né, morrer, e aí o que ele vai dizer lá de estar com Deus, não é, obviamente, imediatamente ali, mas o estar com Deus é essa certeza de salvação que ele tem, né? E é justamente essa falta de percepção de tempo que faz com que a gente não fique preocupado com aqueles que dormem em Cristo Jesus. Porque para ele não há um sofrimento, ele não está lá esperando, está demorando demais. Para ele vai ser um negócio assim, morreu, ele acorda e ele fala, eu não estava no hospital, os cristãos foram queimados, apedrejados, eu estava aqui, cara, de repente acordei já transformado, com o meu corpo transformado. Isso é até glorioso, né? É isso aí. É isso aí, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos conversando sobre a mortalidade da alma, conversando sobre essa importante doutrina cristã. Na volta do nosso intervalo, nós vamos verificar de onde surgiu, de onde veio essa ideia de mortalidade da alma, e inclusive refutar alguns textos que são utilizados para defender essa doutrina. Fica com a gente aí, a gente vai para um rápido intervalo e nós já voltamos. Você gosta de ler bons livros? Já teve algum livro que mexeu profundamente com você e lhe ajudou em alguma área da sua vida? Eu acredito que, assim como eu, provavelmente você tenha algum livro especial. Você sabia que a nossa denominação ela possui uma editora, uma livraria, a Editora Promessa? Nós estamos aqui agora, no centro de São Paulo, na nossa loja física, a nossa livraria no centro da cidade de São Paulo. Nós estamos ampliando o nosso atendimento para melhor alcançar e servir os nossos leitores, porque esse é o nosso objetivo como editora, servir através da publicação, proclamar o Evangelho através da publicação. Então conheça a nossa loja física, nós estamos trabalhando para ampliar também o nosso catálogo, o número de lançamentos, há novos livros aí sendo programados para os próximos meses, estamos trabalhando também para melhorar o nosso espaço onde a gente guarda livros, nossos estoques. Então conheça a nossa livraria física, conheça também a nossa livraria virtual, editorapromessa.com.br. Acesse esse site, conheça os nossos lançamentos, conheça o material que a gente tem à disposição para abençoar a sua vida e a vida da sua família. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, povo promessista. Você que está acompanhando agora a programação da TV Viva Promessa, eu tenho um pedido especial a fazer a todos vocês. Se vocês puderem, contribuam com a TV Viva Promessa. Assim, nós poderemos evangelizar muito mais pessoas. Além da TV Viva Promessa, a sua oferta como amigo da missão ajuda também os projetos da Agência Humanitária Brasil. Nós temos 2 projetos em andamento. Rolim de Moura, em Rondônia, Tajapuru, em Breves, no Pará. São os 2 projetos. Além desses projetos, estamos engajados em visitar as cidades mais pobres da América do Sul,
para que a igreja também possa ser uma bênção para as pessoas que estão numa situação de miséria. Com a sua oferta, nós podemos alcançar muito mais pessoas. Contribuam, orem por esse projeto. Que Deus lhes abençoe. Olá, estamos voltando aqui para a segunda parte do nosso programa. Nós estamos conversando no programa de hoje sobre uma importante doutrina cristã, a doutrina da mortalidade da alma. Um pouquinho antes do intervalo, nós definimos aqui o que é alma, dissemos que a nossa visão de alma é que o ser humano possui uma alma, nós cremos na totalidade do ser, não somos nem dicotomistas e nem tricotomistas, e para nós a alma morre, né? Quando o ser humano morre, o ser total morre, ele não vai para um estado intermediário de consciência, mas inconsciência, aguardando aí a ressurreição. Pois bem, retomando aqui então a nossa conversa com os nossos convidados, Pastor Denis, de onde veio então essa ideia de imortalidade da alma tão defendida, não somente no meio popular e não cristão, mas até entre os cristãos, né? Porque grande parte dos cristãos acreditam exatamente nessa ideia de que o ser humano possui uma alma imortal. Então, de onde surge essa falsa ideia? A gente já mostrou dentro da Bíblia, né, que o corpo ele é um ser integral. Então, assim, obviamente que na Bíblia, por mais, e aí depois a gente vai ver até alguns textos, mas obviamente que é na Bíblia que a gente vê que não surge essa ideia, né? A gente percebe que ele surge a partir ali dos gregos, que você tem essa ideia um pouco mais sistematizado, o pessoal, os filósofos principalmente, ali os helênicos, eles começam a conjecturar sobre e colocar as suas ideias para fora, e aí isso começa, obviamente, que se você tem pessoas que buscam respostas para essas perguntas tão difíceis da vida, obviamente você tem esse pessoal propagando essa ideia mesmo. Uhum. Não, olha, o corpo morre, mas a alma é eterna, a alma não sofre, a alma está em algum lugar e tudo mais. A gente percebe que já no primeiro século da era cristã, a própria igreja começa a ter que lidar com essas questões, justamente porque esse tipo de pensamento vem como heresias na própria igreja, e Paulo tem que, em vários momentos, defender a ideia, não somente Paulo, mas outros apóstolos, né? João, por exemplo, também, Pedro, eles tendo que defender essa ideia de que o corpo não é uma prisão para a alma e para esse ser dentro do corpo ali. A gente vai ter no primeiro século da igreja, por exemplo, alguns cristãos que defendem a ideia de que o que Deus vai salvar é essa tal dessa alma, desse ser aqui dentro, e isso dá uma certa permissividade para que a gente faça o que quiser com o corpo. E aí as pessoas poderiam se entregar à imoralidade sexual, as pessoas poderiam fazer o que quisessem com o corpo, porque o importante não era o corpo, o importante era você alcançar um certo tipo de conhecimento para que a sua alma fosse salva. Uhum. E aí isso é muito mais a desculpa para o cara fazer o que queria fazer de errado do que, obviamente, uma questão bíblica. Então, assim, não surge na igreja, não surge nem entre os judeus, mas isso começa a ser propagado e até a igreja vem adotar esse tipo de pensamento. Hoje, obviamente, que muitos não defendem essa ideia de você ter que fazer o que quiser com o corpo, mas ainda continuam nessa ideia de que é a alma que é salva, é a alma que vai para o céu e tudo mais, ou para outro lugar. Mas a gente percebe que esse tipo de pensamento, apesar de ter sido muito mais propagado ali entre os gregos, mas o próprio diabo, né, quem já fala isso logo lá no Éden. Uhum. Quando ele, no seu diálogo ali com Eva, ele fala, olha, Eva fala, não, olha, se a gente comer do fruto, a gente vai morrer, é isso que Deus nos diz, é isso que nós aprendemos aqui, e a fala do diabo é que não. Ele chega a dizer, olha, tá errado isso aí, certamente vocês não vão morrer. Então é ele que já planta, né, essa ideia de que a morte não acontece, talvez, na sua totalidade ali. Então, por mais que ele fale isso aqui, mas muitos anos depois esse negócio é propagado,
mas você percebe que é do próprio diabo, essa intenção para que a gente viva uma vida desregrada, sem uma busca por uma santificação total da nossa vida. E aí, como eu falei, e como a gente já conversou aqui, sempre buscando esse tipo de pensamento e doutrina para meio que confortar ou justificar outras práticas que não são cristãs e bíblicas. Né? Como é que é perigoso esse tipo de coisa, né? O Denis estava pensando aqui, se a alma não morre, eu pergunto, a alma peca? Porque aí você vai levantar o problema lá do primeiro século, né? Dos gnósticos, né? Que quem peca é o corpo. Sim. A alma... Então, assim, eu perguntaria, a alma peca? Uhum. Né? A alma caiu na queda? Uhum. Essa tal dessa alma aí, que é um outro ser dentro do ser, isso peca ou isso não peca? Isso sofreu as consequências da queda ou não sofreu as consequências da queda? Né? Porque se vive eternamente, se não morre, então não caiu. Então não peca. O que não é bíblico. Olha um monte de problema, né? Logo, se não peca, você não precisa de um salvador. E aí atualizaram esse conceito, né, de que não importa o que você faça com o corpo, eles atualizaram para Deus aceita um coração. Deus quer um coração. É verdade. É o mesmo gnosticismo lá do primeiro século, né? Verdade. Esse negócio de que, não, o que Deus quer é o coração. Deus quer o coração. O que é o coração? Um músculo, uma bomba, é isso? Né? Porque a linguagem de coração nas Escrituras é a natureza humana. É o ser completo, o ser em si, em essência. Então, assim, até aí para os nossos irmãos, né, que às vezes ficam divididos, né? Meu irmão, olha, fica com as Escrituras, né? Eu estava lembrando aqui também, eu ouvi um estudioso uma vez tentando explicar Gênesis 2:7, o texto que nós citamos aqui, né? Soprou o Senhor Deus e o homem passou a ser alma vivente. Aí ele disse assim, não, é porque aqui, Antigo Testamento, ainda não se tinha a ideia que vai surgir depois em Platão, né? O mundo real e o mundo ideal, né? Ou seja, o sujeito pega a filosofia que vem depois, ele rejeita as Escrituras, que é antes da filosofia, que é a palavra de Deus, e ele vai negar as Escrituras e vai usar a filosofia como óculos para interpretar a Bíblia. Então, assim, é um completo absurdo, porque quando você olha para o texto bíblico vai negar essa ideia do corpo e da alma em Platão, né? A Bíblia vai dizer, isso aqui é conversa para boi dormir, isso aqui é loucura dos homens, como disse o apóstolo Paulo, né? Mas não, o sujeito estudioso da palavra, teólogo, vai negar o texto bíblico, vai dar razão a Platão, vai interpretar o texto a partir da filosofia. É um completo absurdo. É isso aí. Né? Filosofia que foi tão danosa para o cristianismo nos primeiros anos, né? Assim, essa ideia, né, essa ideia da imortalidade da alma, né? Os cristãos, como o Denis falou, tiveram que lidar, e por mais de uma ocasião, né, no Novo Testamento, a gente vê os cristãos tendo que lidar com o gnosticismo. Até você vê que eles atribuíam até essa ideia da matéria, que eles diziam que era má, como uma prisão, ou que a própria matéria era má, que alguns defendiam até a ideia de que o próprio Jesus não veio em corpo, né? E aí é necessário João, inspirado pelo Espírito Santo, ele escrever e ele dizer, olha, eu vi ele. Eu toquei. Eu peguei. Ele era dele, de fato, era de carne, né? Ele era um fantasminha, não. Eu convivi, então assim, não tem como negar essa questão, né? Pastor Kennedy, a doutrina da ressurreição, ela pode ser usada também como um argumento para rebater essa ideia da imortalidade da alma? Claro, com certeza. Porque a Bíblia é enfática quando ela fala da ressurreição do ser. Olha, em nenhum lugar nas Escrituras, quando a Bíblia trata de ressurreição, ela fala dos espíritos dos santos, por exemplo, que estariam diante do trono de Deus hoje glorificados, entrando em corpos. Né? É porque eu estou citando isso aqui porque é a defesa que se faz do outro lado, né?
Então, o que se diz? Eles creem que o crente, por exemplo, o salvo, morre e quando morre vai direto para a glória, como diz lá o famoso hino dos anos 90, né? E aí, tá, mas e aí? Na ressurreição, vai ter ressurreição ou não vai? Aquela problematização, né? Se já está lá, por que vai ter que vir buscar quem se já está lá? Não, é porque na ressurreição a alma dos salvos vem, une-se novamente ao corpo para que Cristo possa levar aos céus. Isso, em lugar nenhum, as Escrituras apresentam nem sequer uma ideia a respeito disso. Quando a Bíblia fala da ressurreição, ela fala da ressurreição do corpo, né? Ela fala da ressurreição do ser de forma integral. E a ressurreição é a certeza da vitória sobre o pecado, né? O apóstolo Paulo vai, lá em 1 Coríntios capítulo 15, né, ele vai tratar bastante desse tema, né? Porque ali em Corinto havia uma dificuldade com relação a essa questão da ressurreição, né? O pessoal estava preocupado, né? Os Tessalonicenses também, preocupados. E aí o pessoal está morrendo e como é que faz? Calma, né? Calma. Jesus, na volta de Cristo, o apóstolo Paulo orienta, nós ressuscitaremos, né? E é interessante que Paulo fala do conjunto dos salvos ressuscitando, ele não fala de gente ressuscitando antes e gente ressuscitando depois, né? O quadro é muito claro, né? A igreja toda subindo ao encontro de Cristo nos ares. Abraão não está lá, né? Abel não está lá, estão aguardando no pó da terra, estão aguardando o som da trombeta, né? O ressoar da trombeta, a voz do arcanjo, né? E os santos ressuscitarem desde Abel até o último crente martirizado, morto, ressuscitando em um corpo transformado e glorioso, uma multidão enorme olhando para as nuvens, né? E vendo Cristo nas nuvens. Olha que cena gloriosa, né? É uma cena maravilhosa. Corpos transformados, gloriosos, indo ao encontro do Senhor. Então, a ressurreição, ela rebate a ideia da imortalidade da alma, né? A alma morre, o ser humano morre, né? Jesus disse, né? Olha, está chegada a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Esse texto é um texto, inclusive, muito difícil de ser rebatido. Né? Então, Jesus é muito claro aqui a respeito da ressurreição. Então, essa é uma questão lógica. A ressurreição, ela prova de que nós, por causa do nosso pecado, morremos integralmente. É isso aí. Me chama a atenção, 1 Coríntios 15, que você citou, Paulo defendendo o tempo todo a ressurreição, né? Tem gente que não está acreditando na ressurreição, e aí ele, usando a própria ressurreição de Cristo como base, que a ressurreição vai de fato acontecer, que ele sistematiza a doutrina da ressurreição, né? E mostra que um dia os cristãos vão ressuscitar, que essa é a esperança cristã. Aí, em determinado momento, ele diz assim, que se a ressurreição de fato não aconteceu, se Jesus não ressuscitou, no versículo 18 ele diz assim, ó, neste caso também, se Jesus não ressuscitou, né? Os que dormiram em Cristo estão perdidos. Mas se a pessoa morreu e já foi para o céu, se ela tem uma alma imortal, por que os que dormiram em Jesus estão perdidos se não tem ressurreição? Né? Não era para estar perdido, né? Se não vai ter, se eles estão com Cristo no céu, né? Já desfrutando das delícias. Né? É curioso isso aqui. Eles estão, se não tem ressurreição, quem dormiu em Jesus está perdido. Por quê? Na mente de Paulo, a ressurreição é necessária, né? Para que o salvo em Cristo possa voltar à vida e ter atividade consciente, né? De fato, contemplar o seu Salvador. E tem um detalhe aí, o Denis estava falando no outro bloco, eu estava lembrando aqui de uma moça, ele estava falando do consolo, que às vezes as pessoas tentam consolar, né? Olha, a pessoa morreu, agora ela está num lugar melhor, né? Então, isso não traz consolo nenhum. Eu conheci uma moça que ela odiava Deus por causa disso. Porque quando o pai dela faleceu, disseram exatamente isso para ela. Olha, agora ele está num lugar melhor, está com Deus.
E na cabeça dela, ela fazia a seguinte pergunta: que Deus é esse que separa um pai de uma filha? Essa moça odiou Deus durante anos. Que Deus é esse que separa pessoas que se amam, separa crianças dos seus pais. Então, a verdade é libertadora, né? A verdade sempre. Então, esse tipo de aparente consolo não consola nada. Isso. Gera mais problemas, gera mais dificuldade. E fica nessa ideia, e o Espiritismo vai tentar trabalhar muito isso, essa ideia da pessoa, nessa tentativa de tentar até se comunicar, né, com a pessoa. Então, ela sempre vai fazer, não, fulano tá te olhando do céu. E aí, se a pessoa fica, não, se fulano tá me olhando, então eu quero conversar. E aí ela vai buscando outros, ela vai para outras áreas, assim, da vida, nessa busca. Erro vai chamando o outro, erro vai chamando o outro. Sim. E aí, quando você vê, a pessoa ela já está totalmente envolvida naquilo que não é bíblico e é maligno até. Né? É isso, meus irmãos. De fato, é importante compreender a Bíblia Sagrada e interpretá-la corretamente, né? Corretamente, para a gente ficar sempre do lado da verdade, né? E acabar não se envolvendo nesse emaranhado de falsas doutrinas, onde uma vai chamando a outra. Caminhando aqui para o final do nosso programa de hoje, eu queria que o pastor Denis comentasse para a gente. Assim, algumas pessoas acabam pegando alguns textos fora de contexto para tentar defender essa ideia da imortalidade da alma. É óbvio que existem inúmeros textos, né? Não dá para a gente explorar todos eles aqui, né? Os que geralmente são utilizados fora do contexto para poder validar essa ideia. Mas cita para a gente pelo menos 1, 2 textos aí que você entender que são textos que são utilizados, né? E como a gente responde quem utiliza esses textos dessa maneira. Bom, vamos lá. Tem aqui o texto de primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 21, 22, que é aquele texto que Elias ressuscita ali o filho da viúva, né? E aí o texto, se você ler aí com calma, eu não sei se também jogar problema para o Tiago. O Tiago vai até projetar na tela aí. O texto vai dizer o seguinte, olha, e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. E o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Cara, e aí? e a gente já falou que não tem essa ideia de divisão de corpo e alma. Como que a gente explica um texto como esse? Obviamente que esse texto é uma tradução da Revista Atualizada, que na verdade não é tão atualizada assim, né? Você já vai ter outra versão dessa atualizada, mais atualizada. Mas quando a gente olha a palavra alma que aparece lá no Antigo Testamento, não só neste texto, mas até em outro, como Gênesis 35, 18, que também vai falar sobre a morte de Raquel, e o texto também vai dizer sobre essa ideia de sair-lhe a alma, né, porque Raquel havia morrido. Ambos os textos que traz a mesma palavra, o nefesh ali para a alma, eles também têm a ideia de tradução de vida. Não só o nefesh tem essa ideia de tradução como ser integral, mas de vida mesmo, da pessoa estar em vida ali mesmo, né? E essa vida, obviamente, também, não nesse conceito de alma, nesse conceito de espírito, mas no conceito da própria existência da pessoa. Se a gente observar, já tem outras Bíblias com uma tradução já mais atual que muda essa interpretação desse texto, a tradução desse texto, ao invés de dizer que a alma volta, mas que a vida volta. A NVI, por exemplo, na versão internacional, ela vai trazer esse texto da seguinte forma. Vai trazer assim, olha, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. E a vida voltou ao menino, é o que diz o texto. Já em Gênesis 35, 18, o texto vai dizer justamente o seguinte, olha, já a ponto de sair-lhe a vida, se tratando de Raquel. Na NVT, por exemplo, o texto lá do primeiro livro dos Reis 17, na nova versão transformadora, o texto vai dizer o seguinte, olha, o Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. Então você percebe que assim, o nefesh, ele tem esses textos, como nós já citamos anteriormente,
falando sobre a pessoa por inteiro, as almas que desceram até o Egito, a pessoa foi até o Egito, as almas que aceitaram a Cristo Jesus, se converteram. Mas em alguns textos ele vai trazer essa ideia de vida, de existência, de vida e morte. A pessoa voltou à vida, a vida saiu do corpo, a pessoa perdeu a vida, não como se fosse esse outro ser ligado ao corpo, mas a própria existência, a vida realmente da pessoa. Legal, muito bom. Ó, você que está nos acompanhando, ó, texto e contexto. É importante examinar o contexto dos textos para poder chegar à melhor tradução, né? Então, analisando o contexto da Escritura Sagrada como um todo, a gente tem a ideia do que a Bíblia Sagrada traz por alma. Então, é óbvio, na hora de fazer a tradução de um texto em particular, precisa respeitar essa ideia geral da Escritura, né? E se tratando de doutrina, a ideia do contexto é fundamental, porque nenhuma doutrina ela é baseada num versículo ali específico, né? Se você... porque alguém pode até dizer, mas aí é você querendo dizer que a alma significa a vida. Mas se a gente pega os outros textos que nós citamos, faz muito sentido de que não há divisão. Não tem como significar outra coisa, porque no todo da Bíblia você não tem divisão. Então, dentro do contexto completo da Bíblia e outros textos que falam do assunto, esse texto vai provar isso. Um outro texto, por exemplo, é a parábola de Jesus, né? Ali sobre o rico e o Lázaro, que vai falar, a gente falando do lugar, do limbo e tal. Ali Jesus contando a parábola, Jesus chega a falar do seio de Abraão, né? Que o Lázaro está ali no seio de Abraão e tudo mais. Tem algumas pessoas que se apegam nessa parábola e vai dizer, aqui, ó, Jesus está dizendo que depois da morte está lá, os dois vivos, um em cada canto ali. Mas basear uma doutrina com todas essas implicações numa parábola só ali específica é forçar demais o texto. E difícil, né? Porque assim, o inferno está tão perto do céu na parábola, como é que vai ser esse negócio, né? É lógico que é uma parábola. Fala no inferno e o que está no céu. Exatamente. Molha o teu dedo aí, bota aqui na minha língua. É lógico que é uma parábola. É uma das muitas histórias que Jesus... Quando você olha o contexto geral da Bíblia e como a doutrina é construída ao longo dos textos, Eclesiastes, Salmos, Gênesis, Apocalipse, você percebe, não existe separação, não existe essa continuidade pós-morte, pelo menos não dessa continuidade dessa alma, né? Legal. É isso aí. Estamos chegando ao final do nosso programa. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pelos pastores. Eu queria pedir para o pastor Kennedy para que ele orasse a Deus, nos colocasse diante dele, os que nos acompanharam até aqui. Em nome de Jesus. Eu quero orar pelo... Pode ser que tenha alguém que esteja nos acompanhando e esteja passando por um momento em que tenha perdido alguém, né? E a minha oração também vai ser nesse sentido para que o Espírito Santo console o seu coração. Amém. Né? Console o seu coração, independente da condição em que essa pessoa faleceu, mas que o Espírito venha trazer consolo e conforto à sua alma. Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome, agradecemos a Ti, meu Deus, a oportunidade da explicação, da exposição da Tua Palavra. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de compreendê-la. E pedimos a Ti, ó Deus, que continue trazendo luz à nossa mente, ao nosso entendimento, para que nós possamos, meu Pai, cada vez mais termos a sabedoria vindo das Escrituras. Pai querido, nós queremos orar a Ti também, em favor, meu Deus, desse irmão, dessa irmã que perdeu alguém. Pai Santo, traga do Teu Espírito o consolo, meu Deus, da qual a Sua palavra promete. Tenha misericórdia, abençoe poderosamente. Nós suplicamos a Ti, Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou até esse momento no programa Texto e Contexto. Estamos chegando ao final. Na próxima semana, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente em mais um episódio dessa série sobre doutrinas cristãs e nós vamos falar sobre o dia da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então não perca o próximo programa. Para a gente caminhar aqui e encerrar mesmo o programa de hoje, deixa eu dar mais uma dica de leitura. Estamos falando sobre doutrinas cristãs e eu queria te apresentar o livro A Fé que Professamos, né? Um livro que você encontra na loja virtual da Editora Promessa e é um livro que traz a confissão de fé dos promessistas. Não sei se vocês sabem, mas
nós temos um credo na nossa igreja e temos uma declaração de princípios. Então, todo esse conteúdo está no livro A Fé que Professamos. Nosso credo, a nossa confissão de fé, a nossa declaração de princípios, há um resumo aqui dos nossos pontos doutrinários. Se você não conhece esse material, vale a pena passar na loja virtual, adquirir, conhecer esse material. É isso, Deus abençoe a sua vida, continue firme aí durante a semana nos conteúdos da TV Viva Promessa, tem muita coisa boa aí durante a semana ainda, e a gente se vê no Texto e Contexto na próxima semana, com a graça de Deus. Um abraço.